Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Confesso a você que meu coração ardeu no decorrer desse esboço. E eu tenho certeza que nós vamos aprender alguns princípios mediante esse texto da palavra do Senhor. Então, livro de Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, somos gratos a Ti pelo dom da vida, pelo Teu amor, pela Tua essência, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Tu estás nesse lugar. E em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu estou intitulando esta mensagem de que lado você está? De que lado você está? Milagre é aquilo que Deus faz por nós, porque está fora do nosso alcance. Então, aquilo que nós não podemos fazer, Deus vem e faz. Milagres só quem faz é Deus. A essência primária do milagre só Deus faz no meio do seu povo. Então, nossa suficiência humana é incapacitada de realizar aquilo que somente Deus pode fazer. Então, haverá situações na sua vida, haverá situações na minha vida, que não poderemos fazer nada. A única coisa que nos cabe a fazer é orar, 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 orar e se render ao Senhor. Existem coisas que irão sair totalmente do seu controle e existem coisas que irão sair totalmente do meu controle. Nossa vida transformada em Cristo é tudo aquilo que somos capazes de fazer. Quando usamos as ferramentas que estão disponíveis e canalizamos nossas energias e habilidades a serviço de Deus, somos bem-sucedidos. Você entendeu? Nossa vida transformada de uma vida totalmente quebrada, distante de Deus, quebrando todos os princípios, e de repente Jesus
olha para mim com o seu olhar misericordioso, me alcança e me traz para a sua presença. Limpa a minha vida, me dá uma nova vida, me veste com vestes de louvores. Agora eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu caminhei, enfrentei obstáculos, passei por provações, por intempéries, mas aprendi um segredo. Então agora eu posso tudo naquele que me fortalece, e em Cristo eu sou capaz de fazer todas as coisas. E quando usamos as ferramentas que estão disponíveis e canalizamos nossas energias e habilidades a serviço de Deus Pai, somos bem-sucedidos. Separe sua vida cristã do milagre, e você será um crente, ou um homem, ou uma mulher sombria, inflexível e morna. Não podemos jamais perder a esperança, não podemos jamais desativar nossa fé, porque se nós separarmos nossa caminhada de fé cristã dos milagres, eu serei um crente ou uma pessoa dura e sombria, inflexível e morna. E nós sabemos que Jesus disse: quem dera que você fosse quente ou frio, né? Porque tu és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você tem que reagir mediante a palavra de Deus, porque Ele vai reagir na sua direção. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Salmos 77, versículo 11 e 12. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de que lado você está? Eu estou chamando a primeira parte de redimido, liberto e disciplinado. Redimido, liberto e disciplinado. Veja aí, Josué, capítulo 3, versículos 1 a 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Josué estava sendo conduzido através de uma palavra do Senhor. Ele não dava um passo sequer sem a orientação de Deus. Ele estava sob uma palavra. A palavra estava acima dele. Então ele estava caminhando e Deus estava o direcionando. Ele não dava um passo à frente sem a orientação de Deus.
é exatamente desse ponto em diante que veremos Josué colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu com o seu discipulador e mestre Moisés. A partir daí, nós perceberemos Josué se movendo nas sementes que foram plantadas em sua vida, sementes que ele permitiu que caísse em boa terra. Aí agora ele vai caminhar mediante essas sementes. Só que antes, Josué era diretamente servo de Moisés. Mas agora a coisa mudou. Agora a situação era outra. Josué era diretamente servo do Deus Altíssimo. Agora quem estava no comando era o general de guerra que nunca perde batalha. E Josué ia seguindo as ordenanças, as orientações que o Deus Todo-Poderoso lhe indicava, lhe falava. Você percebe que existe uma hierarquia que demanda valores. É bom nós percebermos isso, porque podemos aplicar para a nossa vida cristã. Existe uma hierarquia que demanda valores. Nossa vida com Deus não se diferencia, não é diferente. Existe uma linha de comando que, se não for respeitada, atropelaremos tudo e desagradaremos a Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você percebe aí? Existe uma hierarquia: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas dentro de uma cadeia de comandos que é conduzida pelo próprio Yahvé, Josué vai demonstrar que está alinhado com o coração de Deus. Sabe, essas coisas eu me maravilho, porque se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, por mais que nós nos dediquemos, por mais que nós caminhemos, por mais que nós chegue a ganhar muitas vidas para Jesus, se nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, haverá um momento que ocorrerá uma ruptura. Isso é perigoso. Então é necessário nosso coração estar bem alinhado, não é só alinhado, é bem alinhado com o coração de Deus. Você olha para a vida de Josué e você percebe Josué de prontidão.
Quando Deus descia na nuvem, quando Deus vinha para o tabernáculo, que Moisés entrava, onde é que Josué ficava? Ele ficava em pé na porta de prontidão. Ele estava sensível, ele estava pronto para que a palavra de Deus fosse cumprida em sua vida. Obrigado, filho. E nesse momento, Josué demonstra que seu coração está alinhado com o coração de Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Por que é que a santificação é primária e necessária para o homem e para a mulher de Deus serem bem-sucedidos? Você já parou para pensar isso? Por que que a santificação ela é primária e é necessária? Para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada de fé. Primeiro, a santificação nos separa do que é impuro, da impureza, da maledicência, da capciosidade. E a nossa vida passa a ser referência, mesmo diante, às vezes, de lutas, de batalhas, de intempéries. Mas a nossa motivação maior está no Senhor, em se separar para Ele. Então, a santificação nos separa da impureza e nos prepara para a guerra, nos conscientiza da necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus. Quando você santifica, você percebe que não dá para você ir adiante se você não tiver as armaduras de Deus. Você percebe que você precisa orar mais, você percebe que você precisa buscar mais, você percebe que determinadas coisas que você faz, que não, isso aqui eu estava fazendo, mas eu não estava percebendo, mas está desagradando a Deus. Não quero mais fazer isso, e você não faz. Por quê? Porque você está separado, porque você já sabe que você foi separada por Cristo. Agora você é santo, mas você precisa continuar o processo de santificação progressiva. E esse processo de santificação progressiva, ele só vai terminar quando nós estivermos face a face com o Mestre, amados. Somos imperfeitos, mas procurando encontrar o Senhor em todo o tempo. Porque queremos um dia alcançar a estatura do varão perfeito. Amém? Amém. Segundo, a santificação atrai o agir invisível de Deus. Você sabia? A santificação atrai o agir invisível de Deus. Às vezes você está passando por uma situação que você não esperava. Estava tudo bem, estava uma maravilha. De repente vem uma enxurrada de coisas ruins sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos. E você não entende por quê, que uma hora para outra você está sendo atacado, você está sendo sacolejado, para que você possa buscar o Senhor em santificação. Porque quando você se santifica, aí o agir invisível de Deus vem na sua direção e alcança você e lhe tira daquele problema, daquela situação que você está passando. Mas preste atenção, o Senhor Deus, Ele não vai tirar você de onde você está até você
entender por que é que você está aí, até você aprender que Deus está com você nesse negócio, ou Deus não está nesse negócio que você está. Porque às vezes estamos vivendo uma vida totalmente destroçada. Estamos na igreja, lemos a Bíblia dia de domingo, durante a semana não temos tempo, temos certeza que vamos ser salvos, mas de repente você percebe que o que você está fazendo não condiz com a palavra que você está lendo, até mesmo esporadicamente. Há conflito entre o que você faz e o que a palavra de Deus está dizendo para você. Então, quando você deixa isso, entende que você precisa se santificar, aí o que é que acontece? Aí o agir invisível de Deus segue na sua direção. Terceiro, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta, amado, não adianta espernear, não adianta, vestir roupas elegantes, gravata, paletó chiques, sapato finíssimo, não adianta. Se você não se santificar, você não verá a Deus. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas o que é um inferno? Amados, o inferno é a ausência de Deus. É tão simples e é tão grave. Deus não está no inferno, quem está no inferno é o diabo. Então o inferno é a ausência de Deus. Então se você faz alguma coisa na sua vida que você percebe que Deus não está presente, peça para sair. Peça para sair, saia, amado, porque não vai dar certo. O final não vai ser um final feliz. Olha aqui, Deus vem falando aqui semana após semana. Deus vem chamando você para o concerto. Deus vem dizendo para você, olha, eu estou aqui, eu estou caminhando com você, eu tenho guardado você, eu tenho te dado livramentos, eu tenho te dado conselhos à minha vista, e você não tem entendido. Então, sem santificação ninguém verá a Deus. Não podemos caminhar com um Deus santo e único, cometendo todo tipo de impureza, todo tipo de iniquidade. Não podemos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Meu Deus, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isaías 59, versículo 1 e 2. Quando Josué fala para o povo, santificai-vos, ele estava dizendo assim, santificai-vos. O que ele estava dizendo para o povo? Ele estava dizendo, vocês devem se consagrar com purificação externa e devoção interna a Deus, porque Ele virá realizar milagres em vocês. Isso aqui é tremendo, porque não dá para a gente olhar para uma pessoa e dizer, esse verdadeiramente é um homem de Deus, ou essa pessoa aí de Deus não tem nada. Não corra esse risco, amado, ou não incorra nesse erro. Nós não podemos ser juízes, nós não podemos julgar pela aparência.
Não podemos. Jamais. O que você tem que fazer é se consagrar a Deus, se purificar externamente e na sua direção em devoção interna. Porque se nos preocuparmos somente com a purificação externa e esquecermos do nosso homem interior, da mulher interior, não estamos fazendo nada. Porque Deus ele vai buscar lá dentro. Ele conhece a sua mulher interior. Ele conhece o seu homem interior. É por isso que essa devoção, ela tem que ser interna. A purificação tem que ser externa. Deus estava dando a primeira evidência pública de sua promessa referente a Josué. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Já pensou você ouvir isso de Deus? Olha, hoje, eu começarei a te engrandecer perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra e as suas promessas. O interessante é que você já ouviu esse texto que nós vamos ler agora, mas eu não sei se você já meditou nesse texto dentro do contexto, porque Deus cumpre a sua palavra e Deus cumpre as suas promessas. Números 23, versículos 16 a 19. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Você percebe o contexto desse texto? A gente só conhece, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja como Deus faz, até mesmo com o desobediente profeta. Agora imagine, assim Deus faz com uma pessoa desobediente, imagine com uma pessoa obediente. Amados, esse é um princípio transformador, porque Balaão não era e não é um exemplo de profeta. Ele sabia muito bem que Deus não iria permitir que ele amaldiçoasse o seu povo. Mas Balaão, por sorte da ganância, se aventura em seus deleites e prazeres. Olha o perigo. Porque enquanto Balaão não fez o povo pecar, ele não sossegou. Ele declara isso aqui, porque Deus coloca a palavra na boca dele e ordena a ele: vá, volte e declare isso para Balaque. Mas depois, o mesmo Balaão, o próprio Balaão, consegue tramar
consegue fazer uma jogatina para enviar mulheres para que os homens, os soldados do exército de Israel, se contaminassem. E ele foi totalmente reprovado diante de Deus. Então, ele se aventura nos seus deleites e prazeres. É um perigo. Cuidado com os deleites e cuidado com os prazeres, amado. Porque o homem, quando atraído pelo mal, geralmente esse mal se apresenta em figura de deleites. Mas pastor, por que você está enfatizando a questão do deleite? A origem etimológica da palavra deleite vem do latim delecto, que atrai, seduz, encanta e recreia. Está vendo aí, ó? Quando você está atraído pelos deleites e prazeres da sua carne, você quer recriar, você quer mudar qualquer situação, você invade, você quebra princípios, você não está nem aí para Deus, e você mete as caras e faz o que você quer fazer. Você ainda tem em mente, não, depois eu me arrependo, depois eu peço perdão, e Deus me perdoa. Cuidado, que isso é muito perigoso. Você pode não ter mais tempo de se arrepender. Amém? Amém. Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Quem foi que falou isso? Foi Balaão, no versículo 20. Está bem, Balaque, não posso fazer nada. Eu recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. Não posso revogar. Quem sou eu para revogar? Tomai, pois, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Essa foi a ordem de Deus para Josué. Segunda parte da mensagem: conhecido, íntimo e aprovado. Veja aí, Josué capítulo 4, versículo 1 a 3. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Um monte de pedras seria um testemunho do poder de Deus e de sua fidelidade em levar todo Israel de volta à terra prometida. O monumento de pedra ficaria para todas as gerações, mostrando, demonstrando e anunciando o poder de Deus e a sua fidelidade em levar todo Israel de volta à terra prometida. Essas são as 12 pedras que os israelitas levaram para o alojamento onde iriam passar a noite. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que, parados, puseram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Josué capítulo 4, versículo 9. A visão de Josué vai além, amados. Deus dá um comando para ele segue o comando de Deus, mas ele ainda faz algo a mais. O povo era para ficar acampado 3 dias.
Josué chega e diz: santificai-vos, porque amanhã Deus fará grandes coisas. Deus manda separar um homem de cada tribo, 12 pedras, para levar para o acampamento que eles iriam passar a noite. Josué manda pegar 12 pedras para colocar no lugar em que eles tinham colocado os pés. E ali, quando eles saíssem do Jordão, as águas cobririam as pedras. Sabe o que é isso, amado? Intimidade, vida com Deus, vida no altar, tempo sozinho com Deus, revelação de Deus, saber que você pode estar onde você estiver, você é o que você é diante de Deus e acabou. Se você pensar assim, se você caminhar assim, se você agir assim, jamais você vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você entra no seu quarto e fala com Deus. Você chega na igreja, você fala com Deus. Você está no seu trabalho, você fala com Deus. Você está andando pela rua, a pé, você fala com Deus. Você está no carro, você fala com Deus. Você está de bicicleta, você fala com Deus. Você está no ônibus, você fala com Deus. Se você está de Uber, você fala com Deus. Aonde você estiver, você fala com Deus. Então você passa a viver aquilo que você fala. Porque se você fala com Deus, com certeza Ele vai falar para você que está se agradando de você, que você está no caminho certo. Olha, a partir de aqui você vai para cá, aí você segue a orientação. Chegando lá, você vai por aqui, aí você vai seguindo a orientação. Então você jamais vai ser pego de surpresa. Agora preste atenção, ó. Nossa intimidade com Deus nos levará a tomar decisões acertadas. Tudo o que formos fazer, faremos na direção dele, por fé, com uma única motivação. Qual é? Agradá-lo. Eu vou ler novamente. Porque isso aqui, na hora que eu estava no esboço, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Aí eu escrevi: nossa intimidade com Deus nos levará a tomar decisões acertadas. Tudo que formos fazer, faremos na direção dele, por fé, com uma única motivação: agradá-lo. Devemos observar que os 2 montes de 12 pedras davam testemunho do fato de que todas as 12 tribos estavam juntas no deserto, entraram juntas em Canaã ao mesmo tempo. Meu Deus, isso aqui é tremendo, viu, amados? Sabe o que é que eu entendo com isso? Que nós iremos entrar no céu juntos. Aleluia. Iremos passar o que for preciso passar aqui, mas entraremos juntos. Do fato de que todas as 12 tribos que estavam juntas no deserto entraram juntas em Canaã ao mesmo tempo. Não entrou uma, depois entrou outra. Não. Entraram juntas. Então nós vamos entrar nas mansões celestiais todos juntos. E vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Veja bem, 2 acontecimentos, 2 fatos que antecedem o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor. Primeiro acontecimento, qual foi? Josué mandou fazer um monumento no meio do rio Jordão, em conjunção com a ordenança de Deus. Que era o que foi que Deus ordenou? Que separasse 12 homens, um de cada tribo, e pegassem
12 pedras e levassem para o alojamento que eles iam passar a noite. Então o que acontece? Josué é tocado. Ele disse: eu vou aproveitar essa atmosfera de ordenança do meu Deus e vou pedir para separar 12 pedras representando as 12 tribos aqui dentro. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 20 a 24. O segundo acontecimento, a renovação da observância e da Páscoa. A circuncisão e a comemoração da Páscoa marcaram os estágios finais da preparação do povo escolhido por Deus para entrar na Terra Santa. Isso aqui, amados, isso é tremendo, porque quando eu percebo claramente pela revelação da palavra de Deus, eu posso me sintonizar e começar a enxergar os sinais da preparação da vinda de Cristo. Veja bem, a renovação da observância e da Páscoa, a circuncisão e a comemoração da Páscoa marcaram os estágios finais da preparação do povo escolhido de Deus para a guerra santa. Estando os habitantes de Canaã tomados de terror, Josué pôde cumprir a ordenança de Deus para circuncidar o povo. Por quê? Neste caso, os soldados ficaram imobilizados alguns dias por causa da circuncisão, que foi o pré-requisito da festa da Páscoa. Qual o pré-requisito para que o povo pudesse participar da Páscoa? Era circuncisão, amado. Era circuncisão. Abra aí Êxodo capítulo 12, versículo 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Só participava da Páscoa se fosse circuncidado. Não eram os soldados que saíram do Egito. Mas por que, pastor, não eram os soldados que saíram do Egito, do cativeiro babilônico? Porque todos amados haviam morrido. Todos caíram no deserto por incredulidade. Agora havia um povo que precisava ser circuncidado para que eles pudessem comemorar a Páscoa. Eles só poderiam comemorar a Páscoa depois de se circundarem. Mas existe outra vertente de pensamento, que o povo não participavam da Páscoa porque eles estavam sob juízo. É incrível. Mas por que eles estavam sob juízo? Ainda que libertos da terra do Egito e ligados a Deus pela aliança do Sinai, no entanto, os israelitas anularam a aliança abraâmica condicionada à fé a Jeová.
e, consequentemente, anularam também a aliança mosaica, condicionada à obediência a Jeová, pela saudade que sentiam da adoração idólatra do Egito. Meu Deus! Você entendeu aqui, ó? A aliança de Abraão era mediante o quê? Mediante a fé, amados. Mesmo assim, eles sentiam saudades da idolatria lá no Egito. A aliança do Sinai era mediante o quê? A obediência a Deus. Foi quando Deus entrega as pedras com os mandamentos a Moisés. Mas eles continuaram com saudade das coisas idólatras do Egito. O que você tem sentido saudade do mundo que você vivia? O que é que você não tem conseguido romper do mundo que você vivia? O que é que ainda é faltoso dentro do seu coração? O que é que ainda não é completo para a sua vida? Agora, pois, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão é no coração. Olha aí, tá vendo? Não é mais no prepúcio, agora é no coração. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 22 a 29. Conclusão. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez assim Josué. Aonde seus pés estiverem nesse momento, você está pisando em terra santa. É incrível, amado, porque a santificação parte de você. Você lembra? Quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ele olha e vê uma chama ardente. Tudo bem, ele olhou, viu a chama ardente, sol escaldante. De repente ele olha novamente, o que era que estava acontecendo? Aquela chama não consumia a sarça. Ele: peraí, esse negócio não está certo. Uma coisa diferente aqui. Foi o que ele fez? Primeiro, Moisés não sabia onde estava. Você sabe onde você está? Ou você está hoje aqui a ver navio, assim, eu não estou entendendo bem, não sei. Ele se levanta e parte em direção à sarça. Ei Moisés, fica aí. Onde é que você vem? Sei que você está curioso. Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Aí agora Josué diz:
Fala para o teu servo. Fala para o teu servo. Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça, ou seja, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Se nós não entendermos que a nossa boca tem que ser santa, o nosso pensamento ele é tendencioso à malícia, à discórdia, à desconfiança, a falar uns dos outros. Fala de pastor, fala de liderança, fala de irmão, fala do irmão. Se você for procurar na Bíblia o que isso significa, isso é maldição, você está debaixo de maldição. E você nem sabe. Tem uma coisa, você apenas está plantando, ó. Você está lançando semente, ó. Um dia ela vai germinar. Quando ela germinar, você vai... O que está acontecendo isso? Você plantou, querido. Você falou de quem não devia falar. Falou pelas costas. Na frente você era bem bonitinho, bem bonitinha, bem... todo charmosinho, todo charmosinho. Por trás, você era um trubufu. Você pensa que Deus não está vendo isso? Você pensa que Deus não vê o que você está fazendo? Você está muito enganado. Está doido. O homem vê. Imagine Deus. O homem vê, amados. Josué está vendo o anjo. Ele não está vendo um homem igual a ele, não. Quem está diante dele é o príncipe do exército do Senhor. Agora não trema nas bases, não. Só quero dizer uma coisa para você, Josué: tira as sandálias dos pés. Agora preste atenção, que eu vou dizer para você. Nós começamos na primeira parte da mensagem. Nós começamos em Josué, capítulo 3. A segunda parte da mensagem, nós saímos do capítulo 4, para nós chegarmos ao capítulo 5, que é o tema base. Agora preste atenção, tudo isso que Deus faz com Josué é preparando ele para uma guerra. Agora é que o bicho ia pegar. Eles estão acampados, vão receber todo tipo de orientação do Senhor para derrubar as muralhas de Jericó. E Deus, sendo general de guerra, sabendo a estrutura do seu povo, o que é que ele faz? Ele manda reforço. Não, eu vou ter que mandar reforço. Vai lá, príncipe. E o príncipe do exército: cheguei. Espera aí. Quem é você? Você é um dos nossos? Ou você é um dos nossos adversários? De que lado você está? E Deus pergunta para você nesta noite: de que lado você está? Porque a circuncisão agora é no seu coração. Então o que é que seu coração está pendendo para onde mais? Para a impureza? Ou para a santificação? Para a verdade ou para a mentira? Nós temos que acordar, amado. Não dá mais para pregar flores. Não dá mais para estar alisando cabecinha de ninguém. Esse tempo acabou. Jesus está voltando. A perseguição da igreja já começou. Se prepare, porque a perseguição já começou. Os sinais já estão aí se cumprindo. Não espere a trombeta tocar e Jesus descer na nuvem de glória, não. Não espere só isso, não, amado. Não espere só isso, não, porque a perseguição já começou. Então essa liberdade que nós estamos aqui, olhe se não tiver com os dias contados.
E aí, o que é que vai ser da sua vida? Você vai dizer que não é crente? Você vai dizer que não crê em Jesus? Ou você vai dizer isso, a sua cabeça vai rolar? E aí, o que você vai escolher? Ou você vai continuar nas suas práticas pecaminosas, fazendo tudo que não presta, rindo da cara de todo mundo? Então está na hora. Chegou o momento. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Não há mais tempo para brincar. Josué, tire as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é santa. Estava ali diante de Josué uma visão. Não era uma mera visão, era uma visão, mas uma verdadeira aparição do Filho de Deus pré-encarnado. Estava ali Jesus teofanicamente aparecendo. O que sai para vencer? Jesus Cristo. Uma teofania. O capitão dos exércitos do Senhor desembanhou a espada para mostrar que o julgamento dessa gente ímpia não deveria ser retardado. Deus manifestou a sua presença em Israel, não como um simples aliado, mas como seu principal líder. Moisés, meu servo, cumpriu o seu dever. Eu recolhi ele, não deixei nem que ele entrasse na terra prometida, trouxe ele para mim. Josué aprendeu com meu servo, está sob meu comando, mas o líder aqui sou eu. Eu agora vim para julgar, e eu vou destruir cada um deles. De que lado você está?